Então pode se assentar, que agora você será conduzido dentro da palavra, no caminho certo, na direção. Você que se conectou agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Chiori, pastor na Igreja da Graça, em São Sebastião, aqui em Distrito Federal, Brasília. E eu te convido para ficar conosco, Deus tem uma bênção especial. Coloca para a gente o tema da mensagem de hoje, ó, mantendo a lâmpada acesa. Vamos lá, tema de hoje, mantendo a lâmpada acesa. Você consegue? Lembrando que naquela época a lâmpada não era você não acendia no interruptor, ela era acesa através de um pavio, né? Um pavio de algodão embebido no azeite. Era assim que a lâmpada ela se mantinha acesa. Você é uma pessoa que consegue assumir responsabilidade e manter a sua posição espiritual? Jesus, ele é a luz que nós precisamos ter em nossa vida. Jesus falou assim, olha, nesse mundo eu sou a luz, e aquele que andar em mim, esse não andará em trevas. Não vai tropeçar, não vai cair. Essa pessoa, ela vai caminhar de um jeito onde ela consegue enxergar tudo que é necessário para ter uma vida segura e abençoada. Nós temos a missão de manter essa luz acesa na nossa vida, através da nossa comunhão com Deus, da maneira como o servimos. Nós devemos manter a luz acesa. Que no tempo de Samuel, a palavra era muito valiosa, a palavra de Deus, deixada por intermédio de profetas. Ela era muito valiosa, por quê? Porque as pessoas estavam sem visão. Tem muita gente andando no escuro, que não enxerga o mundo espiritual como deveria. Pessoas que, precisam ouvir melhor, precisam dar mais atenção à palavra, para que ela possa ser capaz de se conduzir no mundo que está em trevas. Um mundo que é por escuridão. A Bíblia, ela diz que o mundo está na mão do maligno. Nós habitamos num mundo que a lâmpada está apagada, e nós somos a luz desse mundo. Essa luz que somos nós, não pode ser luz se não for com a luz chamada Jesus. Nós só conseguimos andar iluminados nesse mundo por causa de Jesus, senão vivemos em trevas. Uma escuridão tão densa, uma escuridão tão difícil de se lidar, que ninguém sem Jesus consegue enxergar a verdade do mundo espiritual. Aqui a palavra de Deus diz, naquele tempo, não diferente de hoje, a palavra de Deus era muito valiosa, porque por intermédio da palavra, as pessoas conseguiam caminhar. Lá no templo, havia uma parte que o sacerdote era responsável por manter um cuidado contínuo com uma lâmpada. Cadê aquele menorá? Está aqui? Hoje eu peguei um menorá que eu tenho, para te mostrar. Era esse aqui, ó. Isso aqui é um menorá, um castiçal. Ele ficava dentro do templo e não podia deixar a lâmpada, o quê? Apagar. De noite ela ficava acesa e era responsabilidade do sacerdote manter a lâmpada, o quê? Acesa. E aqui diz que o Eli, que era o sacerdote, o Samuel, que era jovem, era pupilo, era aprendiz de Eli. Ele servia o Eli ali, servia a Deus, né? Está escrito que ele servia a quem? A Deus, perante o Eli. E aqui diz que o Eli, ele estava deitado, antes da lâmpada apagar, ele estava deitado e os olhos dele começavam a escurecer, ele já não estava enxergando direito. Presta atenção. Quando as coisas estão bem iluminadas, nós enxergamos ou não? Sim ou não? Aqui diz que a lâmpada, antes de apagar, e o sacerdote com a visão meio apagando, uma visão meio, volta lá para mim, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo. Pode voltar mais um, olha o versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli no seu lugar, e os seus olhos se começavam já o quê? A escurecer, que não podia o quê? Mas nós vimos, um pouquinho antes,
A palavra dizendo que nesse tempo do Eli, a palavra era de muita valia, porque não havia o quê? Não havia o quê? Visão manifesta. O mundo espiritual estava apagado para o povo. As pessoas estavam sem enxergar o mundo espiritual como poderia. Por quê? Porque o homem responsável por ter a visão de Deus, por enxergar o mundo espiritual, o sacerdote Eli, ele estava meio acomodado, e isso vai ficar mais claro lá na frente. Ele estava vivendo uma vida de preguiçoso. Quem já viu gente preguiçosa, que tem uma tarefa para fazer, mas fica jogando para frente e não faz o que deveria? Quem já viu isso? Eli estava deitado, e a Bíblia diz que a lâmpada estava quase apagando. Podia apagar? Podia ou não? Não, era a missão dele. Ele era o sacerdote responsável por manter a lâmpada acesa. Ele estava deixando a lâmpada apagar, e Deus, vendo aquilo, que o menorá estava quase se apagando, Deus então desperta quem? Samuel. Essa é a missão do sacerdote. Então, quando uma pessoa se apresenta ao sacerdote, é importante que ele tenha visão. Só não vai ter visão se ele deixar a lâmpada o quê? Só não tem visão se ele deixa a lâmpada se apagar. A visão fica, sabe, ela fica incapacitada, fica escura. Sacerdote é a pessoa que tem que nos levantar, que tem que nos mostrar a ciência de Deus, como que Deus trabalha, como que é a voz de Deus, o que Deus fala, o que Ele quer da gente. Verdade ou não? Porque está escrito que Ele é um anjo. Ele é uma pessoa que Deus coloca na boca dele a ciência, coloca na boca dele o conhecimento, para que o povo, ao buscá-lo, não fique um povo sem enxergar as coisas de Deus. Tem muita gente que está hoje dentro de uma igreja, fazendo a obra, acredito que obreiros, acredito que pessoas de coração sincero como Samuel, servindo a Deus, mas sem o quê? Sem conhecer, porque não enxerga, não tem a visão que poderia ter. O mundo espiritual ainda está apagado. Por quê? Porque tem uma lâmpada que o sacerdote deve ter a responsabilidade de cuidar. Tem uma lâmpada que não pode apagar, uma lâmpada que é importante para que a gente possa enxergar o mundo espiritual. E você que quer conhecer a Deus, só vai conhecer se a lâmpada estiver acesa. Se você entender que essa lâmpada, que é o símbolo de uma vida espiritual, a qual você se dedica a ela tem que estar acesa na tua vida. Senão, você não vai conhecer a Deus. Você vai ficar ouvindo o chamado de Deus, vai ficar andando na direção dos homens, vai errar o alvo. Não pode ser assim. Quem está compreendendo? Então, Samuel servia ao Senhor? Sim ou não? Conhecia o Senhor? Não conhecia o Senhor. E agora, por quê? Porque ele ainda não era responsável pela lâmpada. Ele ainda não sabia manter a lâmpada o quê? Acesa, porque mesmo ele sendo ajudante, a lâmpada estava o quê? Se apagando, ao ponto de quase não se enxergar. Agora olha isso aqui. Você hoje é um sacerdote. Tem pessoas que às vezes não sabem disso, mas você foi transformado para Deus em um sacerdote. Talvez dentro da sua casa ninguém te reconheça, ninguém dá muito valor para você. Talvez as pessoas não busquem da sua boca a ciência de Deus, o conhecimento. Não te veem como um anjo do Senhor, mas Deus vê. Um sacerdote, para poder assumir a lâmpada, o templo, ele tinha que ter uma unção derramada na cabeça dele, um óleo. Só que nós fomos feitos para Deus sacerdote, não ungidos com óleo não. Fomos ungidos com o quê? Alguém sabe? Fomos ungidos com sangue. Jesus nos amou e nos lavou dos nossos pecados. Você ficou lavado de sangue. O que escorreu antes no sacerdote, que era óleo, agora em você é sangue. E esse sangue, ele limpou você de qualquer condenação que havia. E o Pai, quando olha para mim e para você lá do alto, ele enxerga reis e sacerdotes. As pessoas podem não te ver assim, mas Deus te vê. Para Deus, eu e você fomos feitos reis e sacerdotes. Para Deus somos. Então agora, você precisa entender que existe uma missão para todo cristão. Ele precisa aprender a manter a lâmpada acesa, não pode apagar. É uma missão que Deus deu ao sacerdote, porque a lâmpada no templo representava a presença de Deus.
Você não pode deixar a presença de Deus se apagar na tua vida. Cuidado para você não ser uma pessoa que serve a Deus apagado, que serve a Deus sem enxergar, e Deus fala e você não entende que Deus está falando, porque não é essa a realidade do Samuel, que servia o Senhor, e quando Deus falava com ele, ele achava que era quem? Ele achava que era o Eli, estava completamente perdido. Por quê? Porque ele ainda não conhecia a Deus, porque não tinha visão, porque não era ele o homem que cuidava da lâmpada. A lâmpada que faz o homem enxergar o mundo onde se vive, ainda não estava acesa por intermédio do Samuel. Tem muito cristão com sua lâmpada apagada, tem muito cristão que ainda não entendeu o seu chamado, mas vai entender. Ele não estava mais cuidando da lâmpada. A lâmpada de Deus, ela é muito importante para a nossa vida espiritual. Quando uma pessoa está sem a lâmpada que representa o Espírito Santo, ela se cansa, tudo é muito difícil para ela. Tem gente que está querendo conquistar na vida, mas não consegue. Por quê? Porque ela deveria se dedicar à vida espiritual, mas não se dedica. Porque do mesmo jeito que dá trabalho você conquistar o suor, com suor, conquistar o dinheiro que você precisa, manter a lâmpada acesa na tua vida dá trabalho também, dá trabalho. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já passou dias de cansaço, de dificuldade, que nem na igreja queria vir? Levanta a mão. Já passou por isso? Hoje eu não estou querendo ir para a igreja não. Levanta a mão. Abaixa a mão. Quem já teve dia difícil, que passou dia difícil, fala assim: meu Deus, hoje eu estou cansado, hoje eu não quero ir trabalhar não. Quem aí já teve dia que não teve vontade de trabalhar? Levanta a mão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quando você não dá vontade de trabalhar, que você está cansado, desanimado, você vai ou não? Vai ou não? Por quê? Porque você entende o quanto aquilo é o quê? Importante para a sua vida, é ou não é? Agora você entende qual é a importância da sua vida espiritual? Porque tem gente que mesmo cansado e desanimado vai trabalhar, mas quando se trata da vida espiritual, de assumir a sua posição de sacerdote e manter a lâmpada acesa, a pessoa se acha no direito de, deitar, de dormir, de ficar naquela vida preguiçosa. Aí depois não entende por que a vida dela está indo mal, por que está batendo cabeça, por que vive tropeçando, por que está tudo tão difícil. Por quê? Porque no mundo espiritual você está apagado, porque você está sem visão de Deus, porque você se deu o direito de ficar cansado para as coisas espirituais. Nós não podemos relaxar em relação à vida espiritual. Você já entendeu o quanto é importante o dinheiro na tua vida? Será que você entende o quanto é importante a presença de Deus aí? A luz acesa? Para manter a luz acesa, para manter uma vida espiritual iluminada, onde você enxerga o mundo espiritual, dá trabalho. E tem gente que vai se cansando como Eli e começa a se desleixar, começa a não mais cuidar como deveria. Aí, meu irmão, a lâmpada começa o quê? E a visão vai embora. Diga amém? Tema de hoje: mantendo a lâmpada. Se a gente fosse agora olhar para cada um aqui que tem o seu castiçal, será que a gente ia ver as lâmpadas acesas? Quem já viu vela apagando? Já viu que o foguinho vai o quê? Vai diminuindo ou não vai? Vai diminuindo. Tem gente que talvez se olhar para ela e falar: mas está quase... Acorda, irmão, aí. Fala: irmão, você já está apagado, irmão. Fala para ele: não dorme não, você tem que ficar acordado, você tem que ouvir essa palavra. Você tem que manter a sua lâmpada acesa. Quem está pronto para acender a lâmpada aí? Quem está pronto para acordar de madrugada? Vamos hoje? Vamos hoje? 3 da manhã, manda uma mãozinha lá para o pastor. Pastor, estou aqui, ó. A lâmpada minha está acesa, hein? Não estou dormindo não. Busquei o Senhor. Acordar de manhã cedo. Eu vou fazer um sacrifício, vou levantar de manhã e vou orar a Deus, apresentar minha vida, pedir perdão pelos meus pecados, consagrar o dia que eu vou ter pela frente, me purificar. Por quê? Porque eu quero ver, eu quero enxergar. Por quê? Porque agora eu sou sacerdote, agora a responsabilidade é minha e é sua. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Que Deus te abençoe e continue a te falar e conduzir seu coração.